Comissão. Sim, obrigado, senhor presidente e senador Ricardo Fogaça, excelentíssimos senhoras e senhores senadores, senhoras, senhores e colegas, quero também saudar aqui a presença da minha mulher Monique, companheira de viagens, e eu começaria agradecendo também ao meu relator, senador Álvaro Dias, pelo interesse no relacionamento Brasil-Argélia e pelos seus comentários objetivos por ocasião da visita que lhe fiz a semana passada e que certamente levarei em conta na minha missão. Eu começaria dizendo que é quase obrigatório introduzir essa apresentação, relembrando que o Brasil abriga a maior diáspora de ascendência árabe no mundo, estimada em 10 a 12 milhões de pessoas, em maioria originários do Líbano, Palestina e Síria, vindos para cá, sobretudo depois de 1880 e até o início do século XX. Aliás, Dom Pedro II é considerado um grande admirador da cultura árabe. Visitou o Oriente Médio 2 vezes, em 1871 e 76, e estimulou a imigração daquela região para o Brasil, que chegou a umas 100 mil pessoas até os anos 20. A comunidade argelina no Brasil, por sua vez, monta a umas 500 ou 600 pessoas. Mas a Argélia influenciou indiretamente a nossa formação. O emir Abd el-Kader, herói derrotado da resistência argelina contra a invasão francesa que começou em 1830, mas que era um grande intelectual e humanista que soube angariar o respeito do adversário colonizador, ao receber a visita do nosso imperador em Damasco em 1876, teria incentivado tal imigração como maneira de proteger os cristãos dos ataques dos outros árabes e drusos. A significativa contribuição daquela região à construção da nossa nacionalidade facilita e mesmo recomenda a aproximação com o mundo árabe, que representa cerca de 6% da população mundial. E, para quem gosta de números, 6% da nossa população vem efetivamente daquela parte do mundo. Noto nesse contexto que tivemos recentemente a visita histórica do presidente Mohamed Morsi, a primeira de um chefe de Estado egípcio ao Brasil. As sociedades brasileira e argelina compartilham visões de política internacional, aspirações similares de desenvolvimento nacional, características socioeconômicas, entre outras, sem mencionar a paixão pelo futebol. Há muitos espaços comuns para o diálogo entre os dois países, como espero convencer Vossas Excelências a seguir. Outros pontos importantes. O país magrebino é o maior da África em termos de território, o nosso segundo parceiro comercial naquele continente. Lembrando que a África hoje apresenta dinamismo econômico amplamente constatado e que destoa do marasmo dos países desenvolvidos. A história conhecida da Argélia tem 4.000 anos, sendo que a última metade daquele período, ou seja, 2 milênios, foi marcado por ocupação sucessiva, 7 invasores no total. Mas foram os árabes que invadiram meados do século VII, que moldaram e definem a nacionalidade argelina atual. Assim, o Islã é a religião professada por 99% da população e o país se define como integrando o mundo árabe. Mas um quarto dos argelinos falam berbere, tamazite, a língua dos homens livres, que foi elevada recentemente a nível de língua oficial. Os direitos da minoria berbere, os habitantes originais da região, estão sendo cada vez mais reconhecidos e protegidos. O país, que nós conhecemos hoje em dia, tornou-se independente em 62, apenas meio século atrás. Os anos 50 e 60, como se sabe, foram marcados pelo processo de descolonização e os desafios da construção de Estados nacionais. No caso da Argélia, a luta pela independência contra a metrópole francesa foi longa e duríssima e marcou a formação da jovem nação. Nos 40 anos seguintes, o governo argelino procurou construir um Estado moderno, socialista, de partido único, o histórico Frente de Libertação Nacional, tendo como outro pilar do Estado suas Forças Armadas, que desempenham um papel importantíssimo na condução do país. Em 1989, outro ano marco da história da Argélia moderna, a grave crise econômica, o esgotamento do modelo que eles adotaram depois da independência e a pressão popular levaram à adoção do multipartidarismo. A abertura, infelizmente, foi seguida do chamado Decênio Negro, como ficou conhecida a luta contra os islamistas fundamentalistas, que vitimaria entre 100 e 200 mil argelinos de 92 até o final daquela década.
Em 99 começa a superação. Abdelaziz Bouteflika venceu as eleições presidenciais, possibilitadas pela Constituição de 96. Sob sua liderança, o governo logrou promover a reconciliação nacional, um feito amplamente reconhecido. E conseguiu reintegrar correntes islamistas moderadas ao jogo político e foi reeleito pela terceira vez em 2009, com 90% dos votos, embora ele tenha tido que mudar a Constituição para permitir essa reeleição. Hoje, a evolução favorável da política interna e, sem sombra de dúvida, a questão do enfrentamento conjunto do terrorismo permitem à Argélia um diálogo muito mais fluido com os países ocidentais, enquanto antes, nos anos 90, esses mesmos países eram críticos da repressão interna e da questão dos direitos humanos. A próxima eleição será em 2014 e ainda não está claro se Bouteflika, que hoje tem 76 anos de idade, vai concorrer. De fato, o presidente está, desde fins de abril, se recuperando na França de um acidente vascular cerebral. A relativa inclusão e reconciliação alcançadas no país a partir de sua pacificação também ajudaram a diferenciar o caso argelino dos demais países árabes. Alguns comentaristas locais avaliam que o seu país já passou pela Primavera Árabe, muito antes dos movimentos registrados em 2011. Isso explicaria o fato que as autoridades, usando uma ação avaliada pouco repressiva com a adoção de iniciativas de apelo popular, conseguiram pacificar os ânimos. Entretanto, as manifestações aceleraram a abertura do regime político e, nas eleições legislativas de maio de 2012, tivemos a eleição de tradicionais partidos nacionalistas, o FLN, o Frente de Liberação Nacional, e o Rassemblement Démocratique, que é muito ligado ao governo, que foi eleito nessas eleições de maio de 2012, tendo os dois conquistado cerca de 60% das cadeiras do parlamento. Essa eleição, diga-se de passagem, foi amplamente constatada por observadores internacionais e considerada limpa. A lei estabeleceu, que permitia as eleições, percentuais mínimos de mulheres no parlamento. E hoje, na Argélia, elas representam 31,6% dos parlamentares. As eleições regionais e municipais de novembro de 2012 confirmaram a vitória dos principais partidos da coalizão governamental. Contudo, os islamistas radicais continuam proibidos de participar do processo político. O programa de reformas políticas em curso deverá se concluir no ano que vem, com a adoção de uma nova Constituição, mas o texto ainda está em discussão. O processo argelino de abertura política, construção de uma ordem democrática, defesa do Estado secular, por se diferenciar dos processos ocorridos em muitos outros países árabes, é observado de perto e analisado com muito interesse pela comunidade internacional e os próprios países árabes. Agora eu queria falar um pouco sobre as materialidades do relacionamento bilateral. O parceiro argelino é um dos países mais interessantes da África, acredito, para nosso esforço sul-sul de diversificação de mercados e parcerias. O território argelino, como já disse no começo, é grande, mas coberto em sua maioria pelo deserto. Tem 27% do tamanho do brasileiro, que torna o maior da África desde a cisão do Sudão, mas somente 3% das terras são aproveitáveis para a agricultura. E a sua população equivale a 18% da nossa, 35 milhões de habitantes, mas concentrada na faixa litorânea. O PIB é de 141 bilhões de dólares, soma mais ou menos 9% do nosso, mas com isso é a primeira economia do Magrebe e a quarta da África, depois da África do Sul, Egito e Nigéria. A renda per capita, calculada com base na paridade de poder de compra, é de 8.712 dólares, a segunda maior da África. E para situar esse valor, a nossa renda per capita com a mesma base atinge 11.846 dólares. Agora, a economia argelina depende muito do setor energético não renovável. Em 2012, mais de 30% do PIB veio diretamente daquele setor,
que foi responsável ainda por cerca de 2/3 da receita fiscal e mais de 95% de exportações da Argélia. O país é hoje o sexto maior exportador de gás, sendo a Europa como principal cliente, e o 15º exportador de petróleo. A Argélia é membro da OPEP desde 69 e, em 71, nacionalizou definitivamente o setor. A empresa nacional deles de petróleo se chama a Sonatrach. Do lado das importações, que somam 43 bilhões, que somaram 43 bilhões em 2011, 1/3 do PIB, predominam os bens de capital, de transporte, semi-manufaturados e produtos alimentícios. Apesar de sua forte inserção no comércio internacional, a Argélia é apenas observadora da OMC, mas não ainda membro da organização. O Brasil apoia a sua candidatura. Outro aspecto muito interessante é a estabilidade financeira da Argélia. Graças à receita fiscal oferida com hidrocarbonetos, as reservas internacionais atingem cerca de 200 bilhões de dólares. E é digno de nota que a gestão daqueles recursos tem sido elogiada por autoridades monetárias internacionais. A Argélia possui dívida externa muito reduzida, da ordem de 4 bilhões. O país dispõe ainda de um fundo de estabilização da receita petrolífera. Infelizmente, aquele fundo não pode operar como um fundo soberano, portanto, não pode investir no exterior. Em 2012, esse fundo representava 26% do PIB. Mas há algumas nuvens no horizonte. A produção energética vem diminuindo. O desemprego é alto, 10%, especialmente entre as mulheres, 17%, e os jovens, 21,5%. Para lidar com esses desafios, o governo está ativamente procurando incentivar parcerias com empresas estrangeiras que possam transferir ao país capital e conhecimentos. A Argélia quer diversificar a produção doméstica, programando investimentos em infraestrutura, sobretudo em habitação e transportes, em informação de capital, conforme seu plano quinquenal de desenvolvimento 2010-2014. Segundo o FMI, o PIB argelino cresceu 2,5% em 2012 e deverá atingir 3,4% em 2013. Portanto, está acelerando. Em outras palavras, bem mais que a zona euro e com tendência, como eu disse, de crescimento. Então, enfim, eu acho que está claro que o parceiro argelino apresenta um perfil externo muito interessante para o Brasil. Sobre o relacionamento bilateral, especificamente, eu lembrarei, em primeiro lugar, que o Brasil reconheceu e abriu sua embaixada em Argélia logo no primeiro ano da independência daquele país, em 1962. O atual presidente, Abdelaziz Bouteflika, militante histórico, é velho conhecido e amigo do Brasil, que tem facilitado um diálogo político de alto nível e harmonioso, tanto no plano bilateral quanto nos grandes temas da agenda internacional. Há uma grande coincidência de visões. Desde o início dos anos 2000, o relacionamento ganhou mais intensidade. O Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entrou em vigor em 83. Desde então, os dois países assinaram entre si 19 acordos e ajustes complementares, sendo que desses 19, 15 foram acordados desde 2005, que refletem as prioridades concretas do relacionamento. Em termos de visitas de alto nível, tivemos em 2005 a vinda do presidente Bouteflika a Brasília. Na ocasião, co-presidiu com o Brasil a primeira cúpula América do Sul, países árabes. E em 2006, o presidente Lula retribuiu a visita e esteve em Argel. Em ambas as ocasiões foram assinados vários acordos que abrangeram as áreas comercial, transporte, navegação marítima, cooperação agrícola e segurança sanitária. Houve ainda encontros presidenciais bilaterais em 3 outras oportunidades, 2006, 2007 e 2008, a margem de reuniões internacionais. No nível ministerial, também se registra aumento no número de encontros e visitas bilaterais. O mais recente foi com o chanceler Antônio Patriota à margem da Assembleia Geral da ONU. E, enfim, é importante mencionar que a presidenta Dilma Rousseff, enquanto ministra de Minas e Energia, realizou visita a Argel em 2003. Para melhor encaminhar o relacionamento oficial, os dois países criaram, em 81, uma comissão bilateral mista, que já se reuniu 4 vezes, em 1987, 2006, 2008 e 2010, alternadamente, numa capital e noutra. A terceira comissão produziu vários acordos de cooperação, em particular nos domínios da cooperação, da agricultura, mas também tecnologia de saúde e proteção do meio ambiente, ampliando o leque da cooperação bilateral. Temos, com a Argélia,
o maior programa de cooperação técnica na África, fora os PALOPs, os países de língua portuguesa, língua oficial portuguesa. A quarta comissão estabeleceu o mecanismo de diálogo estratégico com a Argélia, a expectativa de que o mecanismo seja inaugurado por ocasião da próxima visita à Argélia do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, em data a ser determinada. Esse diálogo será facilitado pelo fato que Brasil e Argélia partilham posições e interesses em questões internacionais de grande importância, como o fortalecimento do multilateralismo, a priorização do diálogo político e da solução pacífica de controvérsias e o fomento ao desenvolvimento social como forma de promoção da paz e da segurança internacionais. Dado o importante papel da diplomacia argelina, em particular no mundo árabe e na África, esse mecanismo servirá para melhor acompanhar a temática regional. E a recíproca é também verdadeira, dada a posição do Brasil na América do Sul. No que diz respeito a pontos que unem os dois países, quero relembrar também que a Argélia acolheu com grande generosidade em seu território exilados brasileiros durante o regime militar. Por outro lado, a visita do presidente Bouteflika a Brasília ensejou a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Argélia em dezembro de 2005. O colegiado foi relançado na atual legislatura, em 28 de setembro de 2011, pela deputada Ana Reis, com o objetivo de estreitar as relações entre os dois países e promover a troca de experiências entre os parlamentares do Brasil e da Argélia. A Argélia, para falar agora do plano comercial, é importante fornecedora de hidrocarbonetos ao Brasil, que, por sua vez, exporta ao mercado argelino majoritariamente produtos semi-manufaturados, em especial açúcar. Em 2012, compramos 3,2 bilhões de dólares da Argélia, 99,3% dos quais de petróleo e nafta. Naquele mesmo ano, exportamos 1,2 bilhão de dólares. Desse total, 2/3 açúcar, 11% gorduras, 8% cereais, 5% carnes. O item máquinas representou apenas 3,6%. Devido ao marcado superávit comercial argelino, há espaço para ampliação da exportação de produtos brasileiros para o país. A expansão das exportações dependerá ainda da nossa capacidade de diversificar a nossa oferta, em bases, eu diria, competitivas, em função da conversa que tivemos há pouco. E, sem dúvida, a Embaixada estará engajada nesse aspecto e nos projetos que estão aí de incentivo à promoção dos produtos brasileiros na Argélia. A Argel tem reiteradamente manifestado interesse no aumento da presença de empresas brasileiras. Por exemplo, a Andrade Gutierrez já opera no país desde 2007, com obras de infraestrutura, em várias regiões argelinas, nos quais emprega cerca de 1.800 pessoas, sendo que 85% delas são de origem local. No plano da cooperação cultural, um parênteses para falar da Bibliaspa, uma iniciativa, e termino já, que teve como base acadêmicos brasileiros que visam criar pontes entre as culturas latino-americana e árabe, visando suprir óbvias lacunas de informação e conhecimento recíproco. Para apoiar essa iniciativa, o governo argelino tomou a si de construir uma biblioteca da Bibliaspa em Argel. E concluiria mencionando o que creio deve ser as linhas mestras da minha atuação em Argel, caso conte com o apoio de vossas excelências. Primeiramente, zelar pelo alto nível do diálogo político bilateral, seja para aprofundar o relacionamento entre os dois países, seja para reforçar a parceria em torno de interesse comum da agenda internacional, seja ainda como ponto de observação privilegiada da realidade regional. É importante contar com a boa vontade e a cooperação do parceiro argelino. A recíproca, tenho certeza, como disse, é também verdadeira. Em seguida, diria que contribuir para o avanço socioeconômico dos nossos povos, trabalhando a agenda comercial, de cooperação técnica e tecnológica, em benefício mútuo, é também uma outra alta prioridade, aproveitando a complementaridade entre os dois países. E, por fim, não esqueçamos a cooperação cultural e acadêmica. O relacionamento oficial é, sem dúvida, fundamental no estágio atual, mas a relativa ignorância da realidade de cada um aumenta a distância que nos separa. Muito obrigado e espero poder contar com o aval de Vossas Excelências à minha missão. Muito obrigado, Sua Excelência, embaixador Eduardo Botelho Barbosa. Eu passo a palavra, sem delongas, ao senhor
embaixador Henrique Silveira Sardinha Pinto, indicado por Sua Excelência a Presidente da República para chefiar a missão diplomática em Israel. A palavra é de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, excelentíssimos senhores senadores, caros colegas aqui presentes, senhoras e senhores. A criação do Estado de Israel em 1947 pode ser considerada uma das grandes obras da comunidade internacional reunida naquele momento em torno da recém-criada Organização das Nações Unidas, ainda sob os escombros da Segunda Grande Guerra. Ao longo das últimas 6 décadas, construiu-se ali, no antigo mandato britânico sobre a Palestina, um Estado moderno, próspero, com enorme capacidade criadora, nos campos científico e tecnológico aplicados sobre os mais variados setores, agrícola, industrial e de serviços. A partilha da Palestina é, no entanto, uma obra inacabada. A sua conclusão interessa não somente ao povo palestino, que busca legitimamente a construção do seu Estado, mas também a Israel, para que possa viver em paz e em cooperação com os seus vizinhos. Israel é uma realidade pujante, com a qual o Brasil mantém uma relação madura, diversificada e rica, mas que merece ainda ser reforçada, certamente. Se puder merecer o apoio de Vossas Excelências e do plenário desta Casa, pretendo explorar oportunidades naquele sentido. Sim, senhor presidente, pretendo resumir essa minha intervenção a 3 tópicos muito rápidos. O primeiro sobre o país propriamente dito, Israel, o segundo sobre o relacionamento bilateral com o Brasil e o terceiro sobre a questão israelense-palestina, que é determinante para a compreensão dos desafios diante do Estado de Israel e para a sua plena inserção no contexto regional do Oriente Médio. Nesse último tópico, vou me referir, evidentemente, à posição do Brasil diante do conflito e prometo ser breve. República parlamentarista unicameral, Israel possui uma economia moderna que cresce consistentemente a taxas elevadas para o seu nível de desenvolvimento, detém alta renda per capita, baixos índices de inflação e de desemprego, tem um comércio externo crescente, bastante diversificado, com acordos comerciais com os principais blocos, com a União Europeia, com o Mercosul, com os Estados Unidos. Tem um comércio crescente, relativamente equilibrado, com um ligeiro déficit, e o país desenvolveu-se basicamente em torno de indústrias de alta tecnologia, no setor de serviços, além de possuir conhecimento científico avançado na produção de alimentos. A grande dependência do país ainda é em relação ao setor energético. Israel produz apenas 2% das suas necessidades de petróleo. Descobertas recentes de gás natural podem, no entanto, levar o país, em médio e longo prazo, à autossuficiência. O país possui elevados níveis de ensino, de educação, nos mais variados níveis, serviços de saúde de qualidade e ocupa, portanto, um nível na escala do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, bastante elevado, é o 17º país naquela escala. No que diz respeito às relações com o Brasil, como disse, Brasil e Israel mantêm uma relação com uma agenda bilateral bastante positiva, que é inspirada pela marca indelével deixada por Oswaldo Aranha em 1947, quando presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas, que decidiu pela criação do Estado de Israel. Temos trocado visitas de alto nível nos últimos anos. O presidente Shimon Peres esteve no Brasil em 2009, o presidente Lula visitou Israel em 2010. Proximamente, o senhor vice-presidente da República, Michel Temer, deve visitar aquele país. Temos trocado visitas de ministros de Estado. O ministro Antônio Patriota esteve em Israel em outubro do ano passado. Na ocasião, discutiu cooperação bilateral em setores os mais variados, como indústrias farmacêutica e espacial, os campos da medicina, da educação e da agroindústria. Tratou também da possibilidade de cooperação trilateral em favor de países de menor desenvolvimento relativo.
Estão em fase de conclusão entendimentos para o financiamento pelos dois países de projetos de pesquisa e desenvolvimento aplicados à indústria privada, fundamentalmente dedicada à área de saúde e defesa. Pelo lado brasileiro, a FINEP e o BNDES são os órgãos envolvidos nessa iniciativa. Examinam-se ainda, neste momento, outras formas de cooperação, em particular no campo educacional, ao amparo do programa Ciências Sem Fronteiras, assim como em outros setores, como segurança pública, cooperação judiciária e no treinamento de diplomatas. Há um crescente interesse de parceria entre empresas dos dois países, concentrados neste momento, particularmente nos setores aeronáutico e de defesa. O comércio bilateral cresceu significativamente nos últimos anos, mas ele é tradicionalmente deficitário para o Brasil. Se tomarmos os números mais recentes da balança comercial dos primeiros 3 meses deste ano, constatamos um impulso significativo das exportações brasileiras da ordem de 75%, em relação ao igual período do ano passado. Chegamos a 165 bilhões de dólares nesse primeiro trimestre. E, de outra parte, uma redução também da ordem de 18% das importações. Se persistir esta tendência, chegaremos ao final do ano, provavelmente, com uma redução do déficit, que no ano passado foi bastante expressivo, da ordem de 767 milhões de dólares. À parte os entendimentos em nível governamental e empresarial, o Brasil identifica, nas respectivas diásporas nos dois países, um rico patrimônio comum a ser explorado. Estimamos em 10 mil o número de brasileiros vivendo em Israel e em 107 mil o tamanho da comunidade judaica no Brasil, segundo dados do IBGE. No Brasil, lá 10 mil. Por outro lado, a presença de uma expressiva comunidade árabe no Brasil, como mencionou o embaixador Barbosa, estimada em milhões e milhões de brasileiros, nos dá uma condição propícia para o desenvolvimento de iniciativas visando o entendimento entre essas comunidades. Esse entendimento pode, eventualmente, levar a uma melhor compreensão entre as partes e, quem sabe, até favorecer o processo de paz. É nesse sentido que lançamos, o ano passado, uma iniciativa denominada Lado a Lado, que procura colocar em contato as comunidades árabe e judaica no Brasil e nos países do Mercosul. Com relação ao conflito israelense-palestino, me referi na abertura dessas palavras que se trata de uma obra inacabada. A partilha da Palestina é uma obra inacabada, pois, como se sabe, criou-se o Estado de Israel e, até hoje, não temos um Estado palestino plenamente edificado. O Brasil, como sabem bem os senhores, se opõe à ocupação dos territórios palestinos por Israel e defende a criação de um Estado palestino independente, economicamente viável, vivendo dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas, tendo por base aquelas anteriores a 4 de junho de 1967 e tendo Jerusalém Oriental como capital. Coerente com essa posição, o Brasil votou a favor do ingresso da Palestina na Unesco em 2011, como membro pleno da organização. Votou também a favor da admissão da Palestina como Estado observador das Nações Unidas em novembro passado. Neste caso, o Brasil não apenas apoiou, mas também co-patrocinou a resolução e trabalhou politicamente pela sua aprovação. O Brasil tem uma avaliação crítica sobre o desempenho do Quarteto, que é o grupo integrado por Estados Unidos, Rússia, União Europeia e Nações Unidas, encarregado de estimular e conduzir as negociações de paz. Nós entendemos que o Quarteto deveria reportar-se ao Conselho de Segurança, de forma que a comunidade internacional tivesse uma visão mais clara do estado das negociações. Nesse momento, elas estão inteiramente estagnadas. Entende também que essas negociações deveriam ser retomadas imediatamente, mas deveriam ser abertas à participação de outros atores, até para que ocorram de maneira mais equilibrada. Uma palavra final sobre
o estado atual da situação do Oriente Médio, particularmente da questão israelense-palestina. É preciso constatar, vale registrar que, a partir de recentes visitas do presidente dos Estados Unidos e do secretário de Estado norte-americano à região, identificamos alguns sinais promissores em relação ao processo de paz. Insisto na palavra sinais, porque não se trata aqui de sermos ingênuos, nem exageradamente otimistas, mas dentro de um contexto regional extremamente complexo, agravado pela crise na Síria. Estes sinais, acho que é positivo identificá-los e tentar estimulá-los. São eles, basicamente, os entendimentos iniciais entre os agrupamentos palestinos, o Fatah e o Hamas, para uma reconciliação nacional palestina, em favor também da criação de um novo governo e de convocação de eleições. Um segundo ponto positivo identificado é o entendimento entre Israel e Turquia, calcado no pedido de desculpas por parte de Israel e na indenização das vítimas da chamada Flotilha da Liberdade. Um terceiro ponto positivo também que é preciso destacar é a aparente suspensão unilateral por parte de Israel, e aí, nesse caso, insisto na palavra aparente, porque não se trata de uma declaração formal do governo israelense, uma aparente suspensão unilateral de licitações em novas áreas para construção de assentamentos na Cisjordânia. Esse é um fato positivo que precisa ser destacado. E, finalmente, como quarto ponto também, pelo lado positivo, dentro de um contexto que, como disse, é muito difícil, é o novo fôlego dado pela Liga dos Estados Árabes, a chamada Iniciativa Árabe de Paz, mediante a admissão, que é uma grande novidade da parte da Liga Árabe, da introdução nas futuras negociações da possibilidade de uma limitada troca de territórios. Isso também é um dado bastante significativo que precisa ser registrado. Trata-se, senhor presidente, de quadro de enorme complexidade e que o Brasil gostaria de ver evoluir para que a obra iniciada nas Nações Unidas há 65 anos sob a batuta de Oswaldo Aranha possa ser concluída em nome da convivência pacífica entre os povos daquela região, junto dos quais o Brasil se sente tão próximo. Evidentemente, estou à disposição de Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, a Sua Excelência, o embaixador Henrique da Silveira Sardinha.